A reunião hoje possui continuando. Então, a gente tem aqui nesse projeto alguns desenvolvimentos interessantes. Quais seriam? Palestras, né, do ramo jurídico, para todos os alunos do ecossistema Ânima, e contam com horas de extensão também. Quais palestras seriam? De todos os temas variados. E quando eu digo todos os temas, são todos mesmo. A gente já teve palestra aqui de direito espacial, direito ambiental, temos debates, né, eventualmente. Ano passado nós fizemos um, né, e esse ano temos o prospecto de fazer mais 2. E iremos fazer um sobre os desastres no Rio Grande do Sul, né, um mais técnico, mais chatinho, esse demanda uma certa análise mais profunda, né, do que o que aconteceu ali, as implicações legais. E também temos a questão o aborto, isso, e o direito do trabalho, né? Que é o que o direito do trabalho hoje em dia tem de mais moderno para proteger os direitos dos trabalhadores. Bem, já me apresentei o suficiente. Gostaria também aqui de apresentar a Adriana, da São Judas. Ela é líder de eventos, ela que conduz muitos dos eventos que temos aqui no Acolher. Então, é mais provável que vocês vejam ela, né, nas palestras do que a mim. Ela conduz de maneira espetacular e aqueles acadêmicos de direito da São Judas poderão vê-la presencialmente também, mas aí depende da disponibilidade da nossa querida amiga. Pode se apresentar, Adriana? Boa noite a todos. Eu sou Adriana Quimelo, eu estou no 7º semestre, eu estou estudando no período noturno na São Judas da Moca. É um prazer muito grande fazer parte do Endireitando. Eu participo do Endireitando desde 2022. Eu fui acolhida pelo Endireitando. Essa é a minha 3ª graduação, então eu ainda tinha aquelas coisas das minhas outras faculdades na cabeça e agora tudo mudou. A gente tem aí o sistema YouLife, que para mim até então, lá em 2022, era novidade, né? E aí, por conta de o projeto Acolher e Endireitando ter me ajudado muito, eu me inscrevi para participar e poder ajudar quem ingressa também. A ideia é essa, né? E aí eu fui ficando e tomando gosto pela coisa e eis-me aqui agora. A gente convida professores, vários professores da São Judas já fizeram palestra para a gente no Endireitando e professores do Brasil inteiro. A gente também faz parceria, né, Juan, com os outros gerúndios. A gente já fez parceria com a galera da contabilidade. Quem mais, Juan? Negociando. Veterinária também. Tem, psicologia. É muito rico para a gente, porque isso traz um valor assim, enorme para o nosso estudo acadêmico na área do direito, inclusive, né? É isso aí, a gente está aqui para ajudar, precisando é só chamar. Se alguém cruzar comigo lá na São Judas, dá um oi, a gente conversa, se conhece pessoalmente, porque agora a gente já está nessa fase, né, Juan? É isso aí, qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, Adriana. Bom, é um prazer, né, vê-los aqui hoje, como eu já disse. E qual o intuito da primeira palestra do Endireitando anual, né, que nós sempre fazemos? Qual o intuito dela? Muito simples, né? Quando a gente entra na faculdade, imagino que da maioria aqui seja a primeira, como é que se diz? A primeira graduação, né? Então, quando a gente entra na primeira graduação, pronto, continuando. Quando a gente entra na primeira graduação, a gente não sabe muito bem como se orientar dentro do mundo acadêmico, né? Porque a gente está muito acostumado com o ensino médio, né? Isso é a grande verdade. Eu falo por experiência própria que eu tinha uma visão da faculdade muito preconceituosa, né? Admito, porque na minha cabeça a faculdade era um ambiente de pouca liberdade no sentido de estudo, né? Porque quando você se direciona ao seu estudo, você pensa que você agora terá que focar somente naquilo que você escolheu, né? E não é assim que funciona. Você tem muita liberdade de estudo e muita liberdade para se desenvolver enquanto pessoa, né?
Nesse caso, mais liberdade do que a faculdade, do que o colégio, evidentemente. Alguns aqui, imagino que não seja a primeira graduação também, né? Porque temos alunos de todas as idades. E, nesse sentido, é importante a gente não endireitando também acolher essas pessoas, porque a segunda graduação, ou a terceira, enfim, mais de uma graduação, é um desafio novo, né? Em vista da modernidade, do desenvolvimento tecnológico que existe hoje. Na faculdade nossa, né, a Ânima, né, no Instituto Ânima, a gente usa muitas coisas para auxiliar o nosso desenvolvimento pessoal, mas, ao mesmo tempo, essas coisas acabam dificultando que outras pessoas usem, né? Eu dou um exemplo prático. Na IBMR existe o podcast, né? Nem todo mundo já assistiu um podcast, nem todo mundo se adapta a um podcast. Eu falo por experiência própria que eu só escuto podcast de assuntos que realmente sejam do meu interesse. Eu não consigo botar uma coisa para ouvir um podcast que não seja uma coisa que eu não conheça, né? Isso é muito difícil, eu botar um fato novo. Então, são coisas que a gente desenvolve como aluno, né? Isso foi um desenvolvimento dos alunos da faculdade BMR, que não acolhem todos os públicos, né? Então, a gente, no Endireitando, tenta fazer com que essa adaptação seja menos traumática, mais simples. Essa é a primazia do Endireitando, né? Bom, alguns conselhos, né, que aí eu dou como veterano, né, como já praticamente formando da Ânima, no caso da IBMR, é o seguinte: estágio, né? A maior preocupação do estudante de direito é o estágio. Independentemente se você é calouro, se você é veterano, se você está no meio, se você está vindo transferência de outra faculdade, enfim. A maior preocupação do aluno de direito hoje é o estágio. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: estágio é uma dificuldade regional. Por que eu digo regional? Porque cada região do Brasil tem a sua própria peculiaridade. Vamos dar o exemplo da minha região do Rio de Janeiro. Como é que funciona o estágio aqui? Basicamente, existem duas regiões da cidade, né, que é onde fica a IBMR, que tem estágios para alunos de direito. No caso da ANE, para o Instituto para a IBMR, são dois lugares: a Barra da Tijuca e o centro da cidade. Ambos esses locais ficam próximos entre si, mas distantes do resto da cidade. Então, qualquer aluno vai precisar de um transporte adequado para ir. Então, é uma preocupação regional. E, nesse ponto, eu digo até que muitos alunos não aceitam esses estágios pela distância. Eu mesmo, para ir para o meu estágio, eu demoro 2 horas. Então, são trajetos que demandam tempo e demandam que a pessoa tenha realmente um certo preparo. Falando do pessoal da AGES, na Bahia, aí é outro panorama, porque tem a AGES em Paripiranga, se não me engano, que é no interior da cidade, do estado, é outro problema. Por quê? Como ela está no interior, 99% das áreas de estágio vão estar no centro da cidade, né? E você ali vai ter outro problema, que além da distância absurda, é a questão do regionalismo. Porque os próprios concedentes de estágios priorizam pessoas que moram próximos e pessoas da cidade, né? Então, são situações que vão se adaptando. O que eu posso dizer para vocês para resolver esse problema de maneira mais simples, e foi o que eu fiz para resolver o meu problema: façam provas do órgão público de estágio. Quais são esses estágios que têm provas? Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, dos estados, né? Todos os estados têm. Ministério Público da União, o Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Federal, né? Cada um tem a sua região. Tribunal Regional Federal, ele também tem prova. Esses 4 são provas. Existem outros tribunais, que aí é rigor de cada local. Na minha cidade, o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, não pede prova. É uma análise curricular. Mas por que eu digo prova? Porque a prova garante a você 2 coisas. A primeira é que você passou em algum tipo de concurso, né? Então, já é uma vantagem. E a segunda é que, ao passar na prova, ela garantia de que você terá o estágio. Então, você já se garante no estágio. Mesmo que, evidentemente, como é uma prova, você tem que ser chamado. Então, você tem a primeira leva, a segunda leva, a terceira leva, até acabar aquele povo todo. Mas você tem, né, 2 garantias. A primeira, que é um tipo de concurso, e a segunda, que você garante seu estágio. Não depende de uma análise curricular. Terceiro, na sua primeira graduação, a primeira dificuldade é entrar no estágio por um motivo muito simples. Você não tem currículo. Você tem 17 anos, 18 anos, 19, 20 anos. Você não tem currículo, na maioria dos casos. Você nunca fez jovem aprendiz, você está zerado. Então, as empresas tendem a não gostar, escritórios tendem a não gostar porque falam, uma pessoa muito zerada não gosta. Então, você passa essa barreira. E quando é a sua segunda graduação, a pessoa pensa o seguinte: poxa, eu estou saindo da área do marketing, vou para o direito.
A pessoa que analisa o seu currículo, ela vai analisar especialmente o que ela quer. Então, ela quer uma pessoa que ajude no que ela precisa no escritório. Mas se você é formado em veterinário, publicidade, desenvolvimento humano, RH, sei lá como é que chama, nem sempre isso é importante para o escritório. Então, o escritório ele vai olhar e falar, parabéns, você tem outra graduação, teve outros empregos, mas para mim isso não interessa. Então, isso vira sempre uma barreira. Então, é uma maneira de você quebrar essa barreira e quebrar o paradigma que você tem com essa questão da graduação de Direito, que é o maior problema, na minha visão, é o desenvolvimento do estágio, porque o estágio é onde você aprende a trabalhar. Não tem como você aprender a trabalhar só com a faculdade. Isso eu não estou falando mal das faculdades, impossível, as faculdades são excelentes, os professores são maravilhosos, mas é um fato. Você só consegue aprender determinados temas, determinadas saídas do ordenamento jurídico fazendo um estágio. Porque você vai ter a visão de quem já está atuando. Então, você vai conseguir, por exemplo, como é que funciona no direito? Você faz uma petição inicial, a pessoa contesta, você pode dar até a tréplica, se quiser. A maioria das vezes não. Mas é petição, contestação. O juiz vai e julga. Lindo e belo. Você não concorda, ou a parte não concorda, recurso. É assim que funciona. Só que tem que, quando você entra num estágio, você descobre alguns meandros interessantes. Por exemplo, quando a pessoa entra com uma petição inicial contra você, contra a pessoa que você está defendendo, dependendo de onde ela entre, o prazo muda de maneira muito sutil. Por exemplo, o artigo 335 do Código do Processo Civil fala que você tem até o dia da conciliação mais 15 dias de prazo. Então, olha só que interessante. Na faculdade, vocês vão aprender, obviamente, que o prazo de contestação são de 15 dias. Só que se vocês olharem o ordenamento jurídico lá no 335 CPC, vocês vão ver que o prazo conta a partir daquele dia, da audiência de conciliação, que inclusive pode ser dado verbalmente. Isso é audiência civil, pelo amor de Deus. Não vai falar das outras, não. É civil isso que eu estou falando. Então, você tem ali uma lógica que não se aplica no normal. Você, na sua cabeça de estudante e da mesmo de advogado quando se forma, é o seguinte: meu cliente tomou um processo, vamos contestar imediatamente. Isso é automático. Só que, às vezes, esperar para contestar é interessante. Porque, às vezes, a pessoa entra na justiça contra o seu cliente, mas não na intenção de fato, continuar naquilo, mas na intenção de te pressionar alguma coisa. Então, às vezes, na conciliação, você resolve o problema. E não precisa manter o litígio. Outra dica do direito também, que é o que hoje em dia se ensina: evitem o litígio. Se você puder resolver o caso, litígio é processo, tá? Se vocês quiserem resolver um caso e ganhar mais dinheiro, e também resolver os problemas dos seus clientes, tente entrar em acordo com outra parte. Ah, mas a pessoa está muito intransigente. Tenta. Não custa tentar, tu não vai morrer. Por que eu digo isso? A justiça é cara, morosa e muitas vezes injusta. Por quê? Quando você leva para o juiz, o magistrado, ele vai analisar da visão estatal do caso. A visão do Estado nem sempre vai contemplar a sua vontade pessoal e nem a parte pessoal da outra parte. Quando você entra em acordo, uma conciliação e uma mediação, você consegue, quando é frutífero, que ambas as partes tenham os seus desejos sanados, mesmo que não de maneira plena. Mas se houve uma mediação e uma conciliação, as partes entraram no consenso com relação àquele caso, que às vezes o magistrado e o tribunal não conseguiria. E mediação, conciliação e arbitragem é parte do ensino de vocês no ecossistema Ânima. Então, vocês têm uma aula disso. Então, independentemente de vocês gostarem ou não, vocês vão aprender esse caso. Doutora Adriana, você gostaria de falar? Pela ordem, doutor Juan. Juan já está falando para advogado. Deixa eu falar, a Madu, acho que é Madu, aqui no chat, pergunta assim: há alguma recomendação de quando começar a procurar estágio? Muito obrigado. Que realmente eu não, aqui como eu estou no tablet, ele não mostra as mensagens, né? Obrigado. Ok. Qual o nome da aluna? Madu. Deve ser Maria Eduarda, mas tudo bem, Madu. Então, aí isso vai de pessoa para pessoa, tá? Eu, particularmente, comecei a procurar estágio a partir do 6º período. Entretanto, a busca por um estágio pode se dar no momento que você se sentir confortável para assumir esta responsabilidade. Por que eu digo isso? Dependendo da empresa, do escritório, do órgão público, enfim, do local que você for estagiar, são demandas diferentes. Então, vamos lá. Você quer estagiar, abriu vaga num escritório,
de direito tributário. Aí eu vou falar, porque isso é preconceito meu, eu acho direito tributário extremamente complicado, extremamente difícil, extremamente técnico, cheio de meandros, cheio de noções complicadas de você encontrar a resposta. Então, se você está no primeiro, segundo, terceiro, quarto período, duvido que você vai ter tido tributário extensivo da maneira que deveria ter. Então, você ir a um escritório de direito tributário, você vai tomar ferro. Então, assim, você tem que entender e procurar aquele tipo de coisa que se adapta a você. Eu só me encontrei no direito trabalhista no sexto período. Então, eu só procurei um escritório ou um estágio, no caso, eu estagiei no Ministério Público do Trabalho. Então, eu só procurei um órgão. Primeiro, eu procurei o órgão que eu queria, né, que era o Ministério Público do Trabalho, então era direito trabalhista. E só fui procurar quando eu finalmente me encontrei naquilo que eu queria fazer. Então, a lógica do direito, no caso, é você procurar o que te cativa. Não adianta você fazer penal, civil, trabalhista, se sua paixão é ambiental. Você tem que ir naquilo que te cativa. É lógico que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar experiência, eu concordo. Só que você tem que ir naquilo que te cativa. Você até pode, aí é o que eu falo, se você quer uma coisa para você aprender algumas coisas básicas do direito, procure escritórios civis, né? Porque o civil contempla tudo. Não procure escritórios mais desenvolvidos. Ah, não gosto de civil. Mas esse você pode ir porque são coisas básicas. Que o que você faz no direito civil, você faz em todos os outros. Todos. Todos os outros têm. A base do direito é o Código Civil. Então, do ordenamento jurídico hoje das coisas é o Código Civil. Então, se você quer uma coisa leve, mesmo que você não goste, faça direito civil. Aí você foca no direito que você quer. Por quê? O direito civil ele é base de todos. Então, se você faz trabalhista, a lógica do trabalho advém do civil. A reclamação trabalhista é uma petição inicial. A contestação é uma contestação no trabalhista. Um recurso inominado no civil é um recurso ordinário no trabalhista. Então, esses recursos, essas lógicas do direito, elas podem até mudar muito lá em cima, né? No TRT, no TST, no STJ, STF. Mas, na base, advém do mesmo. Então, se quer uma coisa para você começar, para você só pegar a prática, civil. Mas, se você quer encontrar seu momento-chave, assim que você encontrar a matéria que você fala, poxa, dessa matéria eu gostei, me cativou, procure um escritório a partir desse momento na matéria que você quer. Se você chegar, fizer penal logo de cara e gostar, amar penal, procure um escritório penal. Não recomendo, eu não gosto. Mas tem sempre alguém que gosta. Então, se for o que te cativa, pode falar. Doutora Adriana, a Daiane levantou a mão primeiro. Eu acho que ela já tinha levantado a mão antes, eu não tinha visto. Então, vou deixar ela falar. Como é que eu faço isso? Acho que ela tem autorização para falar, deixa eu ver. Tem. Por favor, Daiane. Boa noite, me ouvem? Boa noite, sim. Eu perdi a primeira parte, só consegui entrar agora, que eu estava tentando entrar aqui pelo aplicativo. Eu vou começar o curso de Direito agora. Eu sou oriunda do curso de Letras, eu sou professora, né? Atuo em sala de aula atualmente. E aí comecei já na parte que você estava falando sobre os estágios. E aí me deixou um pouco curiosa, porque eu sou da UNP, de Natal, e, ao que me parece, a própria universidade promove esses estágios, e eu sei que também tem o Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte e outros órgãos que oferecem o estágio, né? Que você falou que, no caso, é mediante provas, não é isso? A maioria. Uhum. Nem todos. Pode continuar, esse coisa. Aí, outra coisa, o que é que você pode falar sobre o direito educacional? Como é que está essa área? A gente só vai conseguir ver a nível de especialização? Desculpa, eu não consegui entender a sua pergunta. Educacional, que é uma área que está crescendo muito aqui, né, no Nordeste. Direito educacional. Para atuar nas escolas. Você pode comentar um pouco? Entendi. Então, como eu disse, esse, no caso, é o direito que te cativa, provavelmente. Direito educacional, ele é um direito, como é que se diz, particular, né? Por quê? Ele é igual ao direito ambiental e o direito da administração pública. São direitos restritos ao seu nicho, né? No caso do direito educacional, né, para trabalhar em escola, né, evidentemente, a base é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, é o desenvolvimento inicial. O que eu posso dizer para você com relação ao direito educacional é o seguinte: como é um nicho, né, fechado, é uma área fechada,
você já é professor, então já é uma vantagem. A partir do momento que você se forma em direito e já dá aula, já dá as aulas, você tem duas coisas que para um colégio é essencial. Primeiro, você entende os anseios dos alunos como professora e os anseios da sua própria classe enquanto professora, né? Porque aí também entra alguma coisa de sindical. O que eu posso dizer para você, né, no caso, para você conseguir um estágio na área educacional, eu acho muito complicado, porque no caso você teria que abdicar do seu trabalho, né, para poder fazer o estágio. Não que seja proibido de trabalhar e estagiar, só é extremamente desgastante. Porque o estágio você não pode fazer mais de um ao mesmo tempo, né, porque você quebra os horários. Mas o trabalho CLT não se inclui com a questão do estágio. Na lei não fala isso. Você diz que você não pode fazer mais de um estágio, não que você não pode ter um trabalho CLT ou um trabalho autônomo, tá? Mas, de qualquer forma, para você seria extremamente complicado. Imagino que abandonar sua carreira primária, né, inicial, que no caso é a educação, não acho que seja a melhor ideia. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, fazendo direito e mantendo a questão educacional como professora, você já se joga no nicho uma especialidade rara, né? Você já é de alguma escola, dando aula, no caso, e você já tem o curso de direito. Então, quando o colégio precisar de uma consulta, de um direcionamento, ele sempre vai te perguntar, mesmo que você não seja advogado da escola. Porque todo mundo na vida pergunta mais de um advogado o que acha. Eu faço isso, você quando quer entrar com uma ação, você pesquisa antes, ou você procura um advogado, às vezes procura outro, porque você gosta mais de uma opinião. E essas opiniões te jogam no mercado de trabalho. É assim que funciona em mercados fechados. Você tem que dar a cara a tapa, né? Você tem que botar no seu Instagram que você é graduanda de direito, que você dá aula em colégio. Por quê? Eles já vão entender que você já sabe todo o organograma do colégio, de um colégio, no caso, e já está entendendo como é que funciona a questão jurídica também disso. Porque quando você faz isso, já direciona a pessoa que você está estudando. O ECA, que é o que você tem que estudar principalmente, que é uma legislação específica. Você tem que estudar, no caso aí, seria também direito civil, porque se você tiver que entrar com alguma ação é civil. Então tem o direito civil, o Estatuto da Criança e Adolescente, mas aí é estadual, não conta, que eu ia falar da lei aqui no Rio de Janeiro, mas é estadual. Ai, meu Deus. Tem um informativo da... Como é que é o nome da coisa que acolhe crianças? Da Fundação Casa, mas não é Fundação Casa, é o outro. Ai, meu Deus. Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Tem os informativos do Conselho Tutelar que regulamentam algumas situações. Então, são coisas específicas que eu, por exemplo, jamais li. Por um motivo, Estatuto li, né? Da criança e adolescente fazer um trabalho. Mas, normalmente, você não vai ler. É que nem eu dizer aqui para vocês lerem sobre OEA, Organização dos Estados Americanos. Se você não gosta de direito internacional, é inútil eu mandar ou pedir que vocês leiam isso. Falando só uma matéria específica. Mas é o que eu estou falando. Você já sabendo, já se orientando ao que você gosta, já te joga nesse grupo. E isso é o mais importante. No direito, é que muita gente fala que o estudante de direito principalmente gosta de se amostrar. É que isso é incentivado na faculdade. Você precisa se pôr em destaque como um entendedor de alguma coisa para que as pessoas levem crédito ao que você fala. Por isso que a gente se arruma mais, por isso que a gente fala mais, por isso que a gente desenvolve o raciocínio maior para falar alguma coisa, às vezes, simples, porque isso te gera destaque. E num ramo ainda mais específico que você quer ou que você pode tentar, o que vai te dar esse emprego, talvez trocar de professor para advogado de colégios e coisas específicas, é o destaque. É mostrar que você está preparado e que você sabe o que tem que ser feito. A pior coisa para um advogado é o cliente chegar e falar, não sei. Ele falar que não sabe, ele não vai arrumar cliente no lugar nenhum da terra. O máximo que eu posso dizer quando o advogado não sabe o que fazer é, irei pesquisar. Você tem que mostrar proatividade. Você tem que mostrar que você pode até não entender o que ele está pedindo, ou não compreender a demanda, mas que você vai procurar resolver. Nunca na tua vida, isso leve para o direito pleno, nunca na sua vida, num tribunal, um cliente, para o Ministério Público, para o que for no direito, fale que você não sabe. Se for uma pergunta sobre um procedimento, fala que você vai se aprofundar sobre. E se for uma pergunta como testemunha, né, que testemunha também não pode mentir, nunca fala também que não sabe, fala que não se recorda, tá? Pode ser na empresa. Enfim, eu respondi sua pergunta ou fiquei muito prolixo? Não, gostei. Como ainda vou iniciar, então é um ambiente todo novo, né, para mim. Eu sou oriunda do curso de letras da UFRN, aí fiz especialização e mestrado. Uhum. E aí eu sempre tinha vontade de cursar direito, já tinha tentado em 2 federais, mas não consegui entrar. Aí eu resolvi fazer
particular, porque eu já estou com 35 anos, então, tipo, é bom cuidar logo. Não, entendo a sua preocupação, mas... Vou trocar figurinha com a Daiane. Eu também sou formada em letras, em artes, e agora eu estou fazendo direito. Que legal. A senhora é professora ou aluna, Adriana? Também. Não, no curso de direito que a gente... Não, eu sou professora de ensino fundamental e médio. Sim, está na reunião com uma aluna também. É que você não entrou no início. A Adriana ela é da área de eventos, né? Isso. Aqui, então, nós temos 3 eventos. Posso continuar, então, aqui? Eu vou ler o que o pessoal escreveu no chat, Juan, e aí continuando. O Juan falou dos estágios que são remunerados, e aí na faculdade também eles oferecem o estágio que você faz lá para participar na faculdade. Esse não é remunerado, é o estágio obrigatório, e lá na São Judas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem que fazer uma prova para poder participar também do núcleo de práticas jurídicas, né? E aí, nessa sequência, o Simeão perguntou, ele falou assim, me foi aconselhado a procurar estágio logo no início. Vou falar a minha experiência. Eu não tenho bolsa 100% na faculdade, né? Então, eu preciso trabalhar para poder pagar a faculdade. Por conta disso, eu não tenho disponibilidade de horário. E agora que eu cheguei no 7º semestre, o estágio passa a ser obrigatório. A galera que conseguiu fazer estágio logo no início já está com uma grande vantagem em relação a mim, que agora eu vou ter que me virar para poder fazer esse estágio, porque agora é obrigatório. Então, só complementando aí o que o pessoal colocou no chat, e no primeiro semestre eu também tenho colegas na São Judas da Moca que conseguiu estágio já estando no primeiro semestre. Então, é aquilo, você tendo a disponibilidade e a possibilidade, faz o estágio, que é maravilhoso. Viu? Porque aqui teve alguém que falou, me falaram aqui, ó, quem? O Marcos Gabriel falou assim, me falaram que a partir do 2º semestre de Direito já poderia estagiar. Sim, eu conheço gente que já faz estágio desde o primeiro semestre, tá bom? Possibilidade, se alguém aceitar e você tiver disponibilidade, vai lá. Respondendo aí para o Rafael Matos, que ele perguntou qual é... O Rafael Matos perguntou qual o período certo para ingressar. O Teams ele coloca as novas perguntas em cima das antigas. Qual o período certo para ingressar? Que chato, eu não consigo ler. Qual o período certo para ingressar no estágio? Seria melhor esperar o tempo determinado pela faculdade? Não, porque é o que eu acabei de falar como meu exemplo. Eu estou agora no tempo determinado pela faculdade e eu estou me sentindo under pressure, sob pressão. Entendeu? Se você puder fazer antes, você já vai se sentindo mais qualificado dentro de tudo aquilo que o Juan estava falando, né? Confortável, né? É isso aí. É obrigatório fazer estágio não remunerado, ou se fizer estágio já conta como cumprido. O Juan acabou de falar isso, né, Juan? O estágio remunerado, ele também conta como estágio, dependendo do que você vai fazer lá. Depende da sua matéria, tá? Sim. Porque você, por exemplo, se você fizer estágio, como eu estou fazendo, Ministério Público do Trabalho, ele pode contar como estágio trabalhista. Agora, se você fizer estágio no... Delegacia dá estágio de direito, tá, gente? É que pouca gente tem coragem. Eu sou 0. Mas delegacia também tem. Então, se você fizer estágio numa delegacia, não tem o que abonar no direito. Nem o penal, porque o penal, ele precisa que você participe de audiência, ou que você entenda a questão jurídica, que a delegacia trava. A delegacia, na visão jurídica, ela é o procedimento e não o processo. Entendeu? Você tem que fazer parte do processo. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa fala isso, de fato existe. Fiz civil. Conta, maravilhoso. Mas, se você fizer um estágio específico, fazer paralegal, né, que é um tipo de estágio que geralmente é home office, que é você auxiliar o advogado na
na elaboração de peça, não conta. Porque esse paralegal, ele é genérico. Então, nem para a faculdade, nem para você mesmo, você sabe o que você está fazendo. Você está fazendo o que o advogado te manda. Então, não tem determinação. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, você pode até ter um currículo interessante que o advogado queira te chamar, mas sem um direcionamento específico adequado, você não vai conseguir isso. E outro ponto. Para que isso seja válido, aí eu vou falar, essa parte é o que eu já estudei, já sei, já estou na minha cabeça. Para que seja válido a união desses conceitos, né, de você estagiar o obrigatório com o não obrigatório com obrigatório, desculpa, você usar o não obrigatório como obrigatório, você precisa de ser um contrato de estágio formal. E o que eu quero dizer com isso? Uma coisa chamada Termo de Compromisso de Estágio, TCE. Isso é um documento que é obrigatório que todos os estagiários assinem e enviem no YouLife. Lá tem uma abazinha chamada estágio, onde você pode procurar estágios e enviar também o seu, quando você encontrar um. Mas o concedente de estágio, no caso, o escritório, o Ministério Público, quem for que te concedeu, o tribunal, você tem que anexar aquele TCE ali, para que a faculdade tenha 100% de ciência do que você faz, para que você tenha o registro acadêmico, o registro do seu trabalho. Se você assinar um contrato de estágio, aquele contrato de folha única, que muitos escritórios de advocacia fazem com o estagiário, 6 horas de trabalho, do dia tal, parece mais um contrato de trabalho do que um contrato de estágio. Mas se você assinar aquele documento, e aquele documento não for cientificado, ou seja, não tiver assinatura da faculdade, não adianta você ter estagiado durante 2 anos naquele lugar. Você não vai valer. É obrigatório, na lei, na realidade, é obrigatório que todos que queiram conceder estágios usem o TCE. É que a maioria dos escritórios de advocacia não usam, porque como é uma legislação própria e uma burocracia ademais, e atrasa, né? Porque aí eu vou ser óbvio, né? Você assinar um documento na segunda e trabalhar na terça é uma coisa. Você assinar um documento na segunda-feira no escritório, mandar para a faculdade na segunda, que você vai ser assinado na quinta, você não pode começar sexta-feira. Então, você é obrigado a atrasar. Então, muitos escritórios não gostam. Então, quando eles pensam num estagiário, eles já querem um estagiário para imediato. Então, eles fazem esse documento simples, você assina e entra. Só que esse documento não vale. Não vale para registro geral. Ele vale para o trabalho. Você vai ter a experiência, vai ter a noção, você pode até tirar o seu currículo, mas lembre que a documentação, como é que fala? A prova real de trabalho não é comprovante de pagamento. A prova real de trabalho é lá na tua faculdadezinha, lá no seu registro acadêmico. Quando sair, tá lá. Fulano de tal, formado na IBMR, registro acadêmico tal, estagiou nos lugares tais. Porque a faculdade foi cientificada e reconheceu. Se você só assinou esse contrato, até guarde ele para você provar isso no futuro. Mas não é garantia real de que você teve um trabalho, tá? Isso é obrigatório, é muito importante. Diga, doutora. Então, a Juliana Barbosa falou assim: aonde e como procurar estágio? Quero fazer o mais rápido possível, porque eu tenho que fazer 8. Mas aí a Juliana Soares perguntou assim: mas durante a faculdade terei que cumprir estágios de várias matérias? Ficou confuso. Na verdade, não são estágios de várias matérias, são horas de estágio que quando você chegar lá no 7º semestre, que é o que vai acontecer comigo agora, e de repente a gente pode até fazer uma live, porque aí eu vou ter mais instrumento e ferramenta para poder falar, né? Que cada faculdade tem o seu esquema, mas eu acredito que seja alguma coisa seja igual para todo mundo. São horas de estágio. E que aí você cumpre aquilo, e aí o advogado para quem você trabalhou assina, por exemplo, ou o juiz, porque tem gente que trabalha no fórum, o delegado. Então, não é estágio para todas as matérias, são horas trabalhando com direito, tá bom? Não sei se eu esclareci, Juliana, fala, levanta a mão e fala ou escreve aí. Não é um estágio para cada matéria, não, que no caso aqui a gente chama de UC, unidade curricular. São horas de estágio que você tem que cumprir, ok? Eu falei, as suas horas de estágio precisam ser validadas. Como validadas com o que você faz? Se você fizer uma coisa distópica da faculdade, não é que não seja reconhecido, é que não vai entrar no seu organograma, não faz sentido aquele estágio para a faculdade. Por exemplo, existem provas para tudo, gente. Para ser estagiário na Petrobras, na Furnas, enfim, qualquer órgão público, a maioria tem estágio, até de direito, na maioria. Então tem prova para tudo. A maioria é prova, tá? Que eu digo porque prova é a garantia de que você vai passar, porque aí depende de você, como estudante, né?
eu acho que é mais garantido. O problema é que, às vezes, essas formações não são determinadas de estágio de fato jurídico, entendeu? Você fez o seu estágio de fato jurídico, fez peça, fez tudo, mas não foi direcionada ao termo jurídico. Então, você não tem como provar que aquele estágio é jurídico. Você... Ô, Juan, Oi. desculpa, ainda nesse segmento, o Elton Paiva fala assim: os estágios normalmente são de segunda a sexta em horário comercial. Se sim, eu não sei em qual horário conseguirei estagiar. Aí, a Julie Santiago pergunta: qual a carga horária diária do estágio? O horário obrigatório do estágio são 6 horas. Um estagiário nunca pode trabalhar mais do que 6 horas, isso está na lei. Todavia, por exemplo, em órgão público, como, por exemplo, o TJ ou os fóruns aqui de São Paulo, acho que no Brasil inteiro é assim, eles contratam por 4 horas. Então, dá para fazer um estágio de 4 horas. E esses estágios que as faculdades proporcionam, as faculdades também deixam você adequar o seu horário, já respondendo aí para quem perguntou. E aí é evidente, você vai ter que separar um momento para poder estar ali no núcleo de prática jurídica, mas é alguma coisa que dá para conciliar. Evidente que tem que abrir mão de algumas coisas, mas dá para conciliar sim, viu? Quem foi que perguntou sobre a questão do estágio? Do horário? É. Ó, quem falou sobre horário comercial foi o Elton Paiva, e aí a Julie perguntou sobre a carga horária diária, que foi quando eu disse que 6 horas obrigatório por lei, não pode passar disso, e que nos fóruns, por exemplo, eles contratam para trabalhar por 4 horas. O que acontece? Todo órgão público, ele pede para estagiar 4 horas. Por quê? Né? Por uma questão lógica. A lógica do órgão, quando você pega o órgão público para ele dar o estágio, conceder o estágio, ele pensa mais no seu desenvolvimento enquanto acadêmico, estudante, do que na sua questão remuneratória e na questão do seu profissional. Ele pensa mais na questão do estudo, né? Então, geralmente, eu na realidade, desconheço um órgão público que peça estágio de 6 horas. Pode existir? Pode. Mas, no presente momento, eu desconheço, porque eu estagiei no Tribunal Regional Eleitoral e no Ministério Público do Trabalho. Ambos eram 4 horas. No TRT é 4 horas. No TJ aqui também é 4 horas. Nos fóruns são 4 horas. Nos gabinetes dos juízes são 4 horas. Então, eu desconheço até o presente momento algum órgão público que tenha 6 horas. O que pode acontecer é o seguinte: eu, por exemplo, especificamente, eu posso estagiar 6 horas no MPT se eu precisar estagiar 6 horas. Se eu quiser, na minha opinião. Eu chegar lá nas minhas 4 horas de estágio diário e falar, posso fazer mais, quero fazer mais 2 por isso e isso, eu vou lá e faço. Mas jamais o MPT vai me obrigar. Até porque é 20 horas no mínimo e 30 no máximo. Então, esse interregno é livre. Até a ideia do estágio ser de 20 horas no público é para que dê liberdade ao aluno, né? Então, por exemplo, no público, tem tribunal que só abre 10 horas. Então, se ele começar a estagiar às 10, ele vai sair às 2. No Ministério Público, os trabalhos começam às 8 da manhã. Então, é de 8 a meio-dia. Então, cada um tem a sua lógica de trabalho. O que a Adriana falou é a maior verdade do mundo. Se você realmente não tem tempo e trabalha, né, você vai ter que fazer o seu estágio obrigatório na faculdade. Aí, a faculdade vai adequar o seu horário por um motivo muito simples. Eu, por exemplo, eu estudei de manhã. Eu fiz estágio na faculdade também. Eu estudei de manhã. Durante a manhã, aí, à tarde eu fazia o estágio obrigatório e à noite eu vinha para casa. Para quem trabalha durante o dia, vai fazer, pô, faço faculdade à noite, porque eu trabalho durante o dia. Então, eu acordo 9 horas, chego às 5 horas. A minha faculdade começa às 6. De 5 às 6 horas, a faculdade vai ter que te encaixar ali de algum jeito. A faculdade não é São Judas, mas a IBMR funciona até 10 horas. Então, teoricamente, o aluno poderia, assim que terminasse a primeira aula de 6 horas, ele vai estagiar depois. Mas a faculdade tem que dar um jeito de te encaixar ali. É obrigação dela. O Maurício está colaborando aqui com a gente. Ele falou que a filha dele fez estágio de 6 horas no TJ de São Paulo e ela se formou aqui na UAM no ano passado. Em Bimorumbi. É curioso. Eu não sei, mas aí que tá. Não sei se é o que eu falei. Eu não sei se é obrigatório 6 horas. Ela pode ter a liberdade de estagiar 6 horas. Mas se foi realmente obrigatório 6 horas, é o primeiro órgão público, né, que eu vejo essa obrigatoriedade. Porque, normalmente, né, ele não pede, até para dar liberdade. Mas também isso é de cada um, tá?
Ô, Você Juan, é porque você consegue. Diga. assim que você sentir que a gente esgotou o tema estágio, tem colega perguntando agora sobre a questão das aulas, que acho que é legal a gente falar sobre as UCs também, que é a Camila. Assim que você encerrar sobre estágio e ninguém tiver mais dúvida, aí eu leio a pergunta da Camila, certo? Eu acho que encerrou, porque a questão do estágio, eu tô dando essa ênfase, ao contrário das outras lives, porque eu sinto que ao longo do Endireitando, as pessoas ficam com muita dúvida com relação a isso. Então é bom que os alunos novos já entrem com essa dúvida, pelo menos parcialmente ou totalmente quitada. Vamos lá, as aulas. Perfeito. A Ó, eu maior... vou ler a pergunta. É da Camila Elias Leite. Ela fala: Oi, pessoal. Minha dúvida é em relação às aulas. São todos os dias? Na minha grade constam só 2 dias e fiquei na dúvida. Tá, vamos lá. É sobre a UC, né, ô Juan? É tudo o C, unidade curricular. Essa é a maior diferença da Ânima para os outros cursos, tá? Os outros cursos possuem matérias soltas. A Ânima possui unidades curriculares, que são segmentos agrupados de uma noção jurídica padrão. Vocês, quando começarem a olhar o seu organograma de estudo no New Life, vai aparecer um mandala. Mandala é aquela flor cheia de pétala, né, que abre de fora para dentro. A lógica desse mandala é você ir realmente de fora para dentro e se desenvolver nessas matérias, nessa ordem. Tá? Essa é a ideia do EUC. A unidade curricular ela tem mais horas do que uma matéria comum, porque, teoricamente, ela é mais de uma matéria. Então, ela é maior e agrupa mais coisas. E vocês receberam 2 aulas, não é isso? Vocês são alunos iniciantes. Vocês têm, no meio da semana, uma quarta-feira, eu acho que ainda é assim, espero que seja. Na quarta-feira, vida e carreira, que é justamente para ajudar vocês no desenvolvimento de uma carreira, para que vocês possam entender, ou pelo menos tentar se direcionar dentro da questão do trabalho, na carreira de vocês. E vocês possuem essas aulas, geralmente é segunda, presencial, e terça, online, ou inverso, de qualquer forma, e quinta e sexta. Geralmente é isso, inicialmente. Tá? Geralmente é uma aula presencial e uma aula síncrona. Tá? Aí vão falar, mas meu curso é presencial, por que tem aula online? Então, o Ministério da Educação e Cultura autorizou, via resolução, que qualquer faculdade, à exceção de medicina, possa existir aulas síncronas. A faculdade de medicina precisa ver uma necessidade para aquela aula, tá? No caso das outras faculdades, apenas a ciência dos alunos. A aula de vocês, o curso de vocês é 70% em loco, então, dentro da faculdade, né, com aula e tal, com professor, tela, tal, quadro, slide, o cão A4, e 30% é dimensionada em síncrona EAD e assim sucessivamente. Isso pode mudar? Pode. Cada faculdade é livre dentro dessa margem para fazer o que bem entender, mas dentro da margem, tá? Então, vocês têm essas aulas síncronas que contam como presenciais porque elas são ao vivo, tá? Elas são ao vivo. Se você perder, você toma falta. Se você faltar, você é reprovado, né? Então, tomem cuidado. E outra, é a mesma ideia da aula presencial, é igual tá aqui. Você tem sua dúvida, levanta a mão, o professor dá a palavra, você fala a sua dúvida, fecha e ele responde. Lógico que não tem interação física, né? Você não pode tocar no seu amiguinho, não pode pedir uma caneta, um lápis, uma borracha. Mas você ainda tem interação com o professor imediatamente. E até para tirar dúvidas. Eu até prefiro isso, mas aí é preferência minha, porque eu posso fazer as aulas de onde eu quiser, né? Se aquele dia realmente eu achar que eu por exemplo, eu quero ir para um shopping e estudar no shopping. Eu posso, já fiz isso. Ir para o shopping, sento lá na barraquinha do coisa, já peço uma água, um café, fico lá estudando e tomando meu café. É até mais livre da sua vida. É assim que funciona também no estágio. O meu estágio, por exemplo, ele é híbrido, tá, gente? Isso aí é também interessante vocês procurarem. Hibridez. Então, vocês têm a questão de ser híbrido na faculdade, não como uma questão, vocês não foram no semipresencial, a maioria, imagino. O semipresencial, não. O semipresencial, a contagem é inversa. Em vez de ser 70 presencial, 30 online, é 30 presencial e 70 online. Online não, 5, não é? E tem a distância, EAD. A EAD é 100%, obviamente. E são aulas gravadas, pré-gravadas. E tem mais uma. Qual é, doutora? Presencial, semipresencial, live. O live é o que eu menos vejo, sinceramente. São raríssimos os alunos de direito que fazem live porque eu acho ele o pior. Porque ele não te dá nenhuma noção de pertencimento. Você não tem o organograma real do que você vai fazer. Você tem que assistir as aulas de maneira separada e aberta. Lógico que vai de cada um estudo, vai de cada um.
eu jamais me adaptaria a ser 100% dessa forma. Mas aí é de cada um. Na última vez, só teve um aluno que era live, no Endireitando, né? Estudando. E a gente acolheu. O resto, os mais de 1.000, eram todos do projeto, desculpa, eram todos presencial, semi ou EAD. Com relação à matéria, né? O que eu posso dizer com relação a matérias? Tem alguma pergunta aqui? Não. Com relação às matérias. A AUC, ela é mais difícil do que uma matéria normal? Sim e não. Ela é mais difícil a partir do momento que você tem um material de estudo maior. Ô, Juan, só uma questão, desculpa, parênteses. Você vai passar a lista hoje? Hoje não. Aqui no Meet, graças ao bom Cristo, né, você vê diferente do Zoom, eu não preciso de lista. Ele grava os alunos que entraram aqui, e como o aluno é obrigado a ter a mesma... Aí é de cada um também, né, gente? Porque você é obrigado a entrar aqui com o RA do aluno. Mas aí também, se não entrar, tem que rezar para ter o nome igual. Você, teoricamente, tem o mesmo nome aqui que o nome do Simpla. Então, aparece a mesma coisa. Então, eu não preciso da listagem. Ele já grava para mim, eu posso baixar a lista, entendeu? De quem participou. Então você já respondeu a pergunta da Marcele Nunes da Silva Santos. Obrigada, Juan. Continuando, é mais difícil? Sim e não. É sim porque é mais matéria, é mais trabalho, é mais... Enfim, um monte de coisa. Entretanto, eu considero às vezes mais fácil porque ele dá direcionamento específico do que você está fazendo. Então, se a aula de segunda-feira, você estudou segunda-feira, é direito empresarial e terça-feira é direito tributário, elas são as mesmas matérias? Estão. Teoricamente, essa matéria é grande, mas você sabe que cada uma é uma coisa diferente, separada. Então, você sabe que a primeira é sobre uma coisa, a segunda é sobre outra. Então, você consegue separar as áreas de estudo para você estudar sozinho, ou estudar para a prova, ou estudar para a faculdade em si. Então, por mais que eu ache que seja muita coisa juntar num só, eu consigo vislumbrar que ao você juntar num só, mesmo juntando num só, melhor dizendo, mesmo juntando em um, você consegue separar as áreas de estudo. Porque é muito raro também um professor que tenha o C, ele dá aula sozinho. Geralmente são 2 professores por C, né? Então, são mais de uma pessoa, de mais de um professor te acolhendo, te orientando. Então, dá até maior margem para você ter um interesse na matéria. E quando a matéria não tem tanta divisão como empresarial tributário, ou enfim, os professores se organizam entre eles para eles aplicarem a matéria de forma lógica. Para não chegar na segunda, o professor dá introdução ao direito civil, e chegar na terça, o cara dá introdução ao direito civil 1. Para a pessoa não ficar olhando para a cara do professor, cara de paspalho, que já viu, ou que está achando que está vendo coisa nova que não é. Então, os professores conversam e alinham o próprio pensamento para que vocês possam entender a estrutura do direito que você está estudando. E isso é normal, tá? Inclusive a divisão do trabalho, tá? Vocês têm que fazer a prova, A1, A2 e A3, não é isso, doutora? Ou é o N1, N2, N3? Agora já nem me recordo mais. A1, A2 e A3. Isso, A1, A2 e A3. Se eu não me engano, é 40, 30, 30? Acho que é isso, não é isso? Sim. A1, 30, A2, 30, A3, 40. 40, é isso. Geralmente é prova A1, A2, são provas, e a A3 é um trabalho. Não é regra, tá? Não é regra, não tem regra disso, não está no contrato de vocês. O professor pode botar prova nos 3, ou pode botar trabalho nos 3. É que a lógica é que o primeiro e o segundo sejam provas, e a última seja um trabalho em relação ao que você aprendeu ali. Isso é bom, porque aí dá liberdade a você. Pensa o seguinte, poxa, não tive tempo de estudar a primeira prova, tomei bomba. Ainda tenho 70 pontos em disputa, e a média é 70. Pelo menos eu acho que... Não, a média é 70. Então você tem ainda, mesmo que você tenha tomado uma nota muito baixa na 1, você ainda tem a chance de passar. Você ainda tem a chance de não ficar reprovado. Quando a faculdade põe 40, como é que era antigamente? Quando eu entrei na faculdade, na verdade, só tinham 2 provas, a 1 e a 2. A 1 valia 40 e a 2, 60. Ou seja, se você se lascasse em uma, já era. Não tinha mais o que fazer. Hoje em dia tem a vantagem de você ter desmembrado. Isso é bom, porque você pode alcançar a nota da mesma forma, e ruim, porque você pode ter que estudar mais. Dependendo do professor e da matéria, você acaba tendo que estudar mais, porque são 3 coisas específicas para fazer. Tivemos uma matéria que eu amo, né, que aí é particular meu, que é Direito das Relações de Trabalho, que é a matéria que te ensina direito trabalhista, né, a essência. Não sei mais se esse nome também, pode ter mudado também, porque muda, vira e mexe. Essa matéria são chamadas matérias, são as matérias externas do mandala. São as matérias que você tem que tirar elas dali para poder fazer as de baixo.
essas matérias, elas costumam ser mais densas no que elas se propõem a te dar, mas elas te dão mais bagagem para vocês se desenvolverem como operadores do direito. É importante também... Diga. Juan, a pergunta da questão da lista gerou algumas dúvidas, e daí eu respondi que a lista é porque as nossas palestras elas geram certificado para horas de extensão. Você consegue falar, então, que é lista de presença, e daí nem todo mundo entra com o e-mail do YouLife. Eu, por exemplo, eu entrei com o meu e-mail do trabalho, tá até com sobrenome de casado e não tem mais. E aí agora está gerando preocupação para saber se você vai conseguir checar de fato a inscrição do Simpla juntamente com o e-mail com o qual cada estudante entrou na reunião. Temos uma questão a resolver agora. Vamos por lógica. Quando vocês foram orientados via e-mail, se o e-mail chegou, porque o e-mail às vezes não chega, a entrarem nas lives, seja essa, seja as próximas, com o e-mail institucional. Então, é o seu nomezinho, o seu RA e o seu login, e sua senha é o mesmo do YouLife, tá? E isso é uma complicação generalizada. Por quê? Muitas vezes a faculdade te inscreve na faculdade e não te dá o e-mail, não te dá o raio do e-mail. Então, você tem lá o seu RA, que você não sabe para que serve, e nem sabe o seu acesso. Então, vamos explicar isso, porque isso também é uma coisa que faz parte da gente explicar. Quando você entra na faculdade, você tem um RA. O seu RA é uma sequência de números deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 números. Você vai usar esses 11 números, @youlife.com.br. Não para hoje, evidentemente, porque ninguém vai sair e voltar de novo. Mas vocês têm que usar essa sequência de números que vocês receberam como estudante, esses 11 números, @youlife.com.br, e a senha padrão é a data de nascimento de vocês. Ô, Juan, há controvérsias, porque, por exemplo, aqui na Moca, aqui tinha sido desativado. E aí, calma só um pouquinho que eu vou dar uma lidinha aqui no... O que foi, doutora? Eu vou ler o chat para você. Peraí. Aí tem a questão que as pessoas ficaram preocupadas por conta de lista, mas aí também a reunião está gravada, então a gente tem como chegar, tá, pessoal? Não se preocupa em relação a isso, não. E aí, essa questão que você estava falando do e-mail, a galera ainda nem começou a aula, então estão preocupados com isso, mas também não se preocupa, porque cada faculdade tem o esquema que adota, certo? Aí ele entra a mensagem na frente. Eu me lembro o seguinte, o que você disse que foi desativado na Moca? O e-mail do YouLife não estava funcionando. Então, a gente não usava. Eu fiz uma iniciação científica e se eu tivesse colocado o e-mail do YouLife, ele não funcionava. É sobre isso. Ué, estranho, porque isso tinha que ser notificado à Ânima, porque é obrigatório o raio do e-mail institucional. Isso tem que ser notificado à Ânima. Isso é realmente perigoso, porque a ideia de ter um e-mail institucional é que o aluno tenha como é que fala? Isso também é importante. Agora, eu ia falar disso no final, mas é importante falar logo. Eu já estou falando de e-mail. Esse e-mail institucional, ele dá acesso a vocês também ao pacote Office, tá? Então, se vocês usarem ele, vocês podem usar o pacote Office aberto, completo. O Word, PowerPoint, Excel e... Excel. Qual é outro? Excel, Word, Excel... Copilot. Tô brincando. Usa Excel e o Word, já me esqueci do resto. Excel, Word, PowerPoint. Isso, e o outro? São 4. Qual é o outro? Deixa eu ver aqui. Parece que a gente tem... eu tive que entrar com o meu e-mail Microsoft e pediu para fazer login. Eu não consegui entrar com o meu e-mail Gmail. Olha só que coisa. Aí o Pedro Augusto aqui também está falando a mesma coisa, que teve que entrar com o e-mail Microsoft. O Teams faz isso, sabia? Isso aí eu já desconheço, porque é o que eu tô falando, a gente ainda está aprendendo a usar esse Teams, porque eu fui radicalmente contra, quando me perguntaram o que eu achava de ser uma desgraça. Eu acho tenebroso o Teams. Primeiro que ele é uma plataforma
Ah, gente, é leitura de documento PDF. Desculpa, estava tentando lembrar o que era, é leitura de PDF. Eu acho ele muito fraco em relação ao Zoom, tá? O Zoom aguenta muito mais gente e muito mais câmera ativada, áudio, coisa que o Teams não aguenta. Se todo mundo aqui ligar a câmera, a live trava. O Teams, ele é muito fraco. Ele não foi desenvolvido para ser acadêmico. Eu queria saber, ele foi feito para ser corporativo. Então, eu concordo. Ele é corporativo. Que aqui você tem um chat que pode ficar físico, preso, e você tem as pessoas aqui. Mas ele não foi feito para ser acadêmico. É muita gente. Tem live no Endireitando que alcança 300 pessoas. Se eu botar 300 cabeças nessa live, vai travar. Tenho absoluta certeza disso. Porque travou no Acolhendo ontem. Anteontem. Quando chegou em 400, o pessoal começou a abrir a câmera, o meu telefone esquentou, parecia que explodiu na minha mão. De tão quente que estava, porque um processamento extremamente pesado. Então, eu não fui favorável a isso. Só que isso eu tenho que informar vocês, porque é função nossa, tá? Tá, então assim, só para finalizar essa história da lista. A reunião está gravada, então a gente tem como checar os nomes e sobrenomes justamente com a questão da inscrição no Simpla. Outra coisa, olha só, pessoal, é regra e é padrão, tá bom? A questão do certificado, ela é muito séria. E bem como todo esse nosso trabalho aqui é feito com maior carinho, maior cuidado e seriedade. A gente só libera certificado, e o Juan é a pessoa que faz isso, inclusive, mediante a inscrição no Simpla, justamente com a lista assinada, ou no caso hoje aqui, com a presença que está ficando gravada aqui na reunião, certo? Isso é ponto indiscutível. Aí, Juan, depois, não sei se a gente já finalizou isso, e também a gente tem hora para encerrar a reunião, tem uma pergunta aqui muito importante do desenvolvimento acadêmico, que é da Maria Beatriz Ferreira, que ela fala assim, ó, tenho matérias repetidas com a diferença de busca ativa, teoria, que é teórica, né, e digital. Maria Beatriz, a busca ativa são aulas a mais que são gravadas e que não são com o seu professor. Por exemplo, tem uma escola que auxilia a gente, que é o Ebradi, que eles gravam aulas, por exemplo, para você estudar para a OAB, essas coisas, e daí essas aulas são complementares das suas aulas teóricas. A aula teórica é a aula que você tem na faculdade normalmente, e a aula digital deve ser a aula virtual. Então, assim, na aula teórica é a aula que você estuda com o seu professor normalmente. E a busca ativa são aulas geralmente com vídeos gravados para serem um complemento do que você está estudando em sala de aula e na aula síncrona, que é aquela aula que a gente faz pelo Zoom, que é todo mundo da turma e o professor falando, mas cada um da sua casa no seu computador. É isso, acho que eu esclareci. Arnaldo, mas é a mesmo C, sim. Eles se desmembram para que você possa se orientar melhor. Porque é a mesma C, sim. Os trabalhos, as matérias dele. O do digital, as dele, o da buscativo dele. Deixa eu explicar aqui o Maurício, que ele fez uma pergunta. Gente, deixa eu explicar isso do certificado de maneira mais sucinta. Sim, por favor. O nome de vocês, aqui, vamos supor, vou pegar o primeiro. Bruno Sávio. Arnaldo Rocha. Claudionor dos Santos. Adriana Aparecida. Nathalie Cassiano. Esses nomes, se forem o que estão no Simpla, é o nome que vai aparecer. Qual é o problema? Se o seu nome na faculdade em vez de Yasmin Menezes, é Yasmin Aurora Menezes, e for Yasmin Menezes, corre o risco do sistema da Ânima não reconhecer. Por isso que sempre que a gente orienta faça a conta com o mesmo nome que está no YouLife. Ou põe o nome a mais, se você botou menos no YouLife, ou põe o nome correto ao YouLife. Não é culpa minha. Eu dou o certificado do nome que tiver aqui. Daiane da Silva Grilo, Arnaldo Rocha, Maurício Peguei o nome muito difícil para eu poder ler. Maurício enfim, acho que Berenstein, não sei. Depois me corrija se eu falei errado. Simeão Jaime, Júlio Santiago, Gabrieli, João Vitor. É o nome que vai sair no certificado de vocês, é este. Você botando meu Deus, subindo no New Life, esse certificado, se o seu nome lá for diferente, não tem o que a gente possa fazer. Porque esse nome é o que os próprios Simpla puxa e ele dá certificado, que nem apareceu uma vez aqui. Homem-Aranha do Nordeste. Filho, vai sair isso no certificado. O que eu posso fazer?
Juan, explica que a gente está falando de certificado dos eventos do Endireitando somente, tá bom? Não é os da faculdade, nada obrigatório, não. Isso é nosso. O Endireitando é um projeto de extensão que nós fazemos e nós promovemos lives e reuniões, ou palestras, enfim, que também contam como horas de extensão, tá? Então, também só para hora de extensão, tá? Não é para hora complementar, não é para hora de estágio, nada disso, é de extensão, tá? E isso é só para a gente. Se vocês verem palestras na OAB, no tribunal, no Ministério Público, online, enfim, quiserem ver audiências online, que também é muito bom, todas essas coisas têm os seus certificados próprios. Cabe à Ânima reconhecê-los ou não. Isso não é nosso. A gente só pode garantir que a Ânima vai reconhecer o nosso lá, porque o nosso tem a assinatura digital da logo do Endireitando e da logo do Acolher. Então, ele reconhece como um projeto da própria Ânima. Então, ele não breca. O problema é, o nome está diferente. Então, se o seu nome lá é um, o nome aqui é outro, quem perguntou se ela vai ficar gravada, vai sim. Eu vi aqui duas perguntas, duas mãos levantadas. Primeiro é da Ayane Lígia, né? Não sei, são dois nomes, né? Por favor, Ayane, pode falar. Juan, eu falei a respeito do seguinte, o que eu falei foi dentro das questões da Âmina. Porque o que acontece? A gente está entrando a bolo nas lives do Negociar, agora a de vocês, desde terça, quarta-feira, que está tendo lives, né? Eu sei que as primeiras lives foi da Nima e aí as seguintes foram de vocês. E a gente foi entrando. Hoje, que eu vim descobrir que era necessário confirmar presença e entrar pelo Simplar. Eu não sabia entrar pelo Simplar. Eu fui descobrindo assim a bolo, e foi o que eu falei no chat. Isso precisa ser repassado para nós, calouros, desde o início que somos ingressados nos grupos, porque até os grupos é uma tremenda confusão. Aí, e é extremamente perdido. Tá te interrompendo, você é do curso de Direito? Não, eu sou de Administração. Sabia. Isso, eu acho que deve ter outras pessoas aqui disso. O que acontece? Essas lives de hoje, de ontem, de hoje, melhor dizendo, ao contrário, são lives, como é que fala? Orientadas, tá? Você é de administração. Quem devia ter registrado isso a você era o pessoal do Negociando, a Mai, se não me engano. Só que você não era obrigado a assistir a live de hoje. Porque por mais que seja os primeiros passos na faculdade, é do Endireitando. Então, era imperioso que eu iria falar de direito. Eu comentei isso com eles. Que eles acabaram sendo de maneira genérica. E não te informaram o básico. Deixa eu explicar o básico. Você precisa não, deveriam ter te falado que a inscrição no Simpla é obrigatória para gerar o certificado. Não deviam ter te enviado o link puro, sem notificar você que existia o Simpla. O Simpla é a nossa plataforma para a gente ter a noção real de quantos se inscrevem. Aí a gente usa as listagens daqui para saber quantos assistiram. Aí sim a gente gera o certificado. Por exemplo, se você não se inscreveu no Simpla, por mais que eu quero te dar o certificado, o Simpla não vai me permitir criar um certificado externo. Então eu não posso escrever. Agora, deveria o pessoal do Negociando, que não sabe a administração, né? O pessoal do Negociando ter te falado isso. O pessoal de negócios deveria ter te dito que você tinha que ter se inscrito pelo Simpla para assistir a palestra pelo Simpla. Isso é um erro eterno. Que no Endireitando a gente não corre, tá? Porque no Endireitando a gente só manda o Simpla. A gente só manda o link depois. E a gente avisa que o link é para quem se inscreveu. Então, ele é depois, posterior ao Simpla. Então, eu mandei lá no grupo do Endireitando, no Simpla, toda hora. Hoje, eu mandei o Teams. Então, teoricamente, a pessoa tinha que ter sido inscrito no Simpla, porque foi só o que ela recebeu, e depois ter entrado no coisa. O que eu posso dizer, Ayane, é o seguinte, a Mai, ela é extremamente capacitada, ela é muito inteligente, não sei se foi ela que fez a palestra com vocês. Mas o que acontece? Infelizmente, imagino que o Negociando, por ter vários cursos, né? O Negociando tem administração, turismo, hotelaria, é um milharal de cursos. Imagino que ela deve ter deixado passar coisas básicas. Então, é importante que você saiba o seguinte, aí isso aqui é bom para você também. Eu vi aqui que você entrou pelo acesso do seu... Você entrou como externo, né? Então, é o seguinte, você precisa entrar com o seu RA e o LAI para você garantir os seus certificados
na próxima deles. Até porque você nem do nosso outro de psicologia, mas obrigado pela audiência, a gente agradece. Por mais que o direito seja direcionado, ele é aberto, tá? Como todos os outros. Não é obrigatório ser só de direito. É que a gente orienta o direito, mas poderia ser de outros. De qualquer forma, é importante você entender que você precisa do seu acesso institucional. Não só para você estudar o YouLife, por causa do seu RA e tal. Você precisa dele para você ter acesso a tudo o que ele te proporciona. Porque se é uma faculdade privada, eu acho que é muito raro aqui ter alguém aqui com bolsa 100%. Então, você paga para estudar. Então, se você paga, nada mais justo que você usar o que eles te dão. Se você tem um acesso de YouLife, você tem que procurar isso quanto antes, você vai ter acesso ao pacote Office, você vai ter acesso a um e-mail institucional, você vai poder fazer registro de prova, você tem que ter para ter o registro de prova. Então, isso você tem que procurar o quanto antes, pelo amor de Deus, porque senão depois você vai ter um problema sério na questão até das suas provas, porque algumas provas exigem o login institucional para fazer. Então, eu peço que você entre em contato com você tem que entrar com RA, porque em todas as lives que eu venho entrando com o meu e-mail pessoal, porque não foi dito a mim que precisa entrar com o e-mail do RA. Eu sei, provavelmente o e-mail, é porque eles disparam 1 trilhão de e-mails. Então, provavelmente, algum e-mail entrou em... Não transfere. É isso. Aí, ele desceu. Falando junto comigo? Aí, o que aconteceu? A favor, fecha o microfone, que está com o microfone aberto. Adriano, você consegue ver que está com o microfone aberto? Aqui, achei. Ativar mudo. Pronto. Voltando. É necessário que expliquem que você use o seu acesso do RA para além disso aqui. Isso aqui é um extra, tá? Isso aqui é um extra, isso aqui é para dar hora de extensão, beleza. Mas é necessário que você tenha o seu acesso ao RA para que você possa ter todo essa... Oh, meu pai. Para que você possa ter acesso a tudo que o Life te apresenta, tá? Então, eu peço a você que fale com o pessoal do Negociando, no grupo do WhatsApp, se for ainda o WhatsApp, se não for Discord, que você peça para alguém te ajudar a encontrar o seu RA ou entrar com o seu RA e garantir que ele esteja funcionando. Porque às vezes ele não funciona, tá? Então você tem que entrar, logar no YouLife, logar no Teams, todo quanto é aparato, você tem que logar aquele aplicativo para que você possa garantir os seus benefícios. Porque você tem que fazer trabalho acadêmico e você vai usar o Word, Excel, o PDF e precisa disso, senão você vai ter que pagar. Eu acho um absurdo ter que pagar um negócio que não é de graça, né? Então, pelo amor de Deus, peça a Mai, que é o de negócios, que te oriente a encontrar e conseguir logar efetivamente, tá? É isso. Eu sei que deveriam ter te avisado, eu peço desculpa em nome do Acolher, que é o projeto superior ao nosso, né? O Endireitando é um ramo, tá, gente, do projeto Acolher. O nosso nome é Projeto Acolher Endireitando, porque nós somos um ramo do direito. Então eu peço desculpas em nome do Acolher pela falha, né? Evidente, claro. Só que eu peço a você que entre em contato com o pessoal de negócios, né? Que no caso é representante Mai, mas aí nos grupos não sei se é ela, com o administrador do grupo, com certeza ele faz parte do Negociando, que ele te oriente, ele te ajude a encontrar seu RA no e-mail, ou que ele te oriente como fazer os logins, né? Se você já tiver. Porque é necessário que você o faça, tá bom? Porque senão você vai perder muita coisa, e muita coisa importante. Muita coisa Luan, eu não me recordo, acho que foi a Julie que perguntou quantas horas de extensão que a gente tem que cumprir. Eu sei que de horas complementares são 460, né? Agora, de extensão eu não me lembro. Mas, pessoal, olha só, só para recordar, isso que a gente está fazendo aqui é alguma coisa de aluno para aluno, tá? Então, assim, a gente é aluno que já está na faculdade e todas essas dúvidas que vocês têm são dúvidas que nós também já tivemos lá no começo e aí a gente se predispõe a ajudar. Isso aqui é o começo do começo. Vocês vão entrar no YouLife, na faculdade, cada um na sua faculdade, cada um na sua UC, cada um com seu professor, depois as coisas vão se ajeitando. Aí vocês vão entrar no grupo de WhatsApp da sua turma, da faculdade. Então, esse nosso grupo do Endireitando, muitos acabam saindo, outros permanecem porque fica uma amizade, tudo bem? Então, assim, é bem tranquilo.
A faculdade disponibiliza vários cursos para a gente conseguir essas horas de extensão. É bem tranquilo. Eu, por exemplo, eu fiz um projeto de 120 horas com um professor meu que vai me dar aula novamente agora. Então, assim, com 2, 3 projetos, você já fecha todas as horas de extensão. É muito tranquilo. A faculdade também disponibiliza palestras, e essas palestras valem horas de extensão, outras valem horas complementares. Tudo isso você vai aprendendo, mexendo no YouLife, que é a plataforma oficial das faculdades do Grupo Ânima. Isso também é bem tranquilo. É claro que no começo assusta, mas depois flui naturalmente, né? E daí, 2025.2, ou seja, no segundo semestre de vocês já podem estar aqui conosco, auxiliando o pessoal que entra no meio do ano e que vão ser os calouros do meio do ano aí de 2025. Vocês vão ver isso, depois vocês vão voltar para me falar, é mesmo, Adriana, as coisas foram acontecendo, as respostas vão surgindo. Vocês falaram algumas coisas aqui que eu não entendi nada, mas aí depois lá na frente eu ouço alguma coisa e aí aquilo conecta e faz o maior sentido. É assim que funciona. Tudo bem? Bacana a conversa. O que acontece? É importante dizer o seguinte: os projetos, as horas de extensão, o que acontece com elas? Elas geralmente advêm de projetos, tá? Aqui é um projeto. Então, ele dá a hora de extensão para quem assiste às lives. E também, quem participa tem as suas horas de participação como membro. Entretanto, existem várias formas de você conseguir isso. Iniciação científica, auxílio de mestrado, auxílio de doutorado, de doutorando, auxílio de mestrando, tudo isso da hora. Eu participei ano passado de 2 cursos de extensão. O primeiro foi Social Analysis of Environmental, né? Então, era sobre meio ambiente e as relações sociais. Eu sou formado em inglês, então não tive dificuldade em fazer o curso. Mas, evidentemente, que o inglês é extremamente como eu falo, enferrujado, porque eu não trabalho com inglês, evidentemente. Eu fui formado, mas não trabalho. Então, ele dificulta. A quem tiver que sair, é o que eu disse, a live tem projeto de 1 hora e meia, tá? Agradeço a presença de quem estiver saindo. Alguém perguntou aqui uma coisa interessante. Não é e-mail, tá, gente? E-mail, tá? É acesso. Então, não é que você tem um Outlook do Live. Você tem que, quando for entrar no Microsoft, que agora até mudou o aplicativo aqui para M365, quando você tiver que entrar nesse Microsoft, você possa logar com o seu YouLife. Então, você vai botar seu ra@youlife.com e vai botar sua senha, .com.br, botar sua senha. Aí você vai ter acesso a esse benefício do Microsoft, de todos os aparatos da Microsoft gratuitamente, tá? É isso, não tem um e-mail institucional nem nada do gênero, nem vai receber nada por aquele e-mail. Seu e-mail para receber coisas da faculdade é o seu que você botou lá. Tanto que é o e-mail que você recebe isso aqui do Simpla. Tá? São coisas diferentes. Isso é um acesso, não é um e-mail propriamente dito. Tá? Ele só tem o nome de e-mail para que a gente possa direcionar as pessoas a entender melhor. Não vai ter lista de presença. Eu peço desculpa pela minha velocidade, porque carioca tem uma dificuldade tenebrosa de falar devagar. A gente fala muito acelerado. E eu, especialmente, né, acabo tendo essa dificuldade porque eu consigo ser pior do que os cariocas normais. Não, mas você não é carioca, porque agora eu tenho amigas cariocas e elas não falam desse jeito aí, não. Cariocas de Osasco que fazem pós e falam comigo porque eu não falo porta, eu falo porta. É só isso. Eu, particularmente, tento evitar ao máximo esse chiado, porque eu não gosto, mas não tem como. Infelizmente, acaba agarrando na minha linguística. Só que, na minha fala, eu consigo ser pior do que eles, porque eu falo mais rápido ainda. Então, até para carioca, eles têm dificuldade em me compreender. Eu tento diminuir isso, mas, infelizmente, eu vou me inteirando, eu vou gostando do que eu estou falando e vai embora. Eu viro uma flecha. Até quando eu fiz a audiência, o juiz olhava para minha cara, por favor, menos, diminui. Aí volta, não entendi. O juiz fala, porque eu não tenho medo de juiz, tá? Isso é importante para quem faz direito. Não tenha medo de juiz.
Juiz não é teu patrão, juiz não é teu chefe, não é nada disso. Ó, pessoal, a Juiz, diferença de quem já faz estágio, Dr. Juan, para mim que não faço. Eu ainda tenho aquele quesinho de, meu Deus do céu, o juiz. a autoridade Não sei. dele, lógico, O juiz, ó, ele já tá falando aí que não tem medo, que vai para cima. assim, o juiz tem a autoridade dele, óbvia. Ele pode mandar para cadeia. Ele tem direito de falar, você está preso. Beleza, ele tem a autoridade dele de mandar te prender, de conduzir, presidir a audiência. Ele não é dono da audiência, tá? A audiência é do Estado, ele representa o Estado, ele não é dono daquela audiência. Então ele conduz, ele preside a audiência, também é importante vocês entenderem isso. Então ter medo, você tem no início porque é aquela autoridade, aquele capa preta, né? Parece mais sei lá, um monstro de ficção do que propriamente dito uma pessoa. Só que em si, ele não tem, não existe hierarquia, tá? Entre advogado, membro do Ministério Público e a juiz, tá? Teoricamente, os três estão na mesma linha e na mesma linha de autoridade, mas cada um na sua representação particular. O advogado para representar uma parte, o Ministério Público para representar os interesses, a legalidade do processo, e o juiz para representar o Estado. Cada um no seu, mas ninguém passa a sua autoridade. O juiz não pode mandar a sua cliente se calar sem justificativa, tá? E nem nada do gênero. Então, isso é importante vocês saberem, porque quando vocês começarem a estagiar e os seus advogados, que forem seus orientadores de estágio, convidarem vocês a participarem de reunião e, eventualmente, mandar você falar, porque você pode falar, existe jurisprudência para isso, que você possa falar no lugar do advogado, você não tenha medo e não tenha pudor em falar, tá? Fale o que você achar que tiver que falar, com o máximo de respeito, dentro da sua hora. Não tem organograma para isso. Isso é importante em todas as audiências. A audiência não existe hierarquia, existe ordem. Começa assim, assado e tal. Cada juiz coordena, mas não tem hierarquia, ninguém manda em você. Tá? Isso é importante. Ademais, outras dúvidas que eu vi aqui também. Cadê? Esse agora, já começou? Tá vendo? Já tá travando meu telefone. Oh, meu Deus, como é que... Adriana, eu tinha visto outra dúvida aqui. Eu não achei. Oh, meu Deus. Cadê? Já tá travando, tá vendo? Como é que eu não gosto desse negócio? Não vai ter lista de presença, vou repetir, porque talvez a pessoa não tenha ouvido. Não tem lista de presença, tá, gente? Eu vou pedir ao rapaz do TI. Ainda lembro, mas é mesmo, ele não quer contar que ele é muito alçado. Meu pai. E agora arrumou uma pica, empreendeu e me ligando, pedindo R$60. Depois baixou para 30. Eu falei, que meteu a rola em você? Ó, a Yane Lígia falou aqui, para mim, de extensão são 300 horas. Eu acho que é isso daí mesmo, 300 horas de extensão. Hein? Mole. Essa foi nova. Me derrubaram do servidor. Como é que conseguiram uma proeza dessa? Hein? Tá. Ô, Juan, agora são 9h29, acho que a gente tem horário também, né? Tem. Eles me deram, porque daqui a pouco a live fecha. 9h45 fecha, que eu tinha pedido. O Teams tem isso também. Importante, tá. Falamos de estágio, que é importante para vocês. Falamos das horas, falamos das U6, falamos... O que mais que a gente falou? Falou muita coisa. De como funcionam as aulas, né, inicialmente, né, online, busca ativa, digital. Você tem uma matéria presencial, uma matéria online, uma matéria... E se ele achar uma brecha ali, ele quer processar o cara. Mas quem sabe é o cara que engravidou Bia, né? Mas ela era viva, mano. Whatever. A gente tem todas as peculiaridades. Não se preocupem. Vocês vão, quem for do Endireitando, quem for dos outros gerundos, vocês vão ficar com a gente o ano inteiro. Pelo menos no Endireitando é o ano inteiro, né? Alguns gerundos são só 6 meses. No caso nosso, é o ano inteiro. Todas as suas dúvidas serão sanadas nos grupos e eventualmente aparecer, tá? Quem tiver dúvida, levanta a mão sim, pelo amor de Deus, para não ficar aqui, porque já estamos terminando. Então, me avisem se tiver alguma dúvida a mais. Mas, no geral, essa foi a ideia, apresentar para vocês o início do curso, né? Falamos de como é que funciona para quem é mais velho, para quem é mais novo, dos estágios, como é que funciona, façam prova, repito. Assim que aparecer uma prova, façam, né? Não se acanhem, se inscrevam para o TRT, para o TRE, para o TST, para o TSE, até para o STF, se possível. Se inscrevam para tudo. Todos eles têm estágio, tá?
Daiane, pode fazer sua pergunta, desculpa. Porque na faculdade eu não vou pagar as horas, essas atividades extras, porque algo do meu curso de letras foi aproveitado. Ótimo, muito bom. Eu estou participando de todas as lives. Não, ótimo, a gente agradece. Sua audiência é maravilhosa. Aí eu consigo receber mesmo assim os Lógico, uma coisa não tem nada a ver com mesmo que ela não aproveite. Independente de você precisar ou não, a gente vai mandar. Isso independe. Isso é importante também. O prazo para os certificados é de 1 mês, tá, gente? Porque tem que analisar individualmente pelo Simpla. Então, eu pego o nome de cada um individualmente e tem que botar lá manualmente, então é individual. Então, o prazo é de 1 mês. Às vezes cai rápido, às vezes é rápido, dependendo do número de pessoas, tá? Então, eu agradeço a audiência, mas é para todos, independente de você precisar ou não. Até quem é externo, não é? Quem é de fora, pode receber também, independente. É o que eu falei. Com o acesso do YouLife, você recebe certificado já garantido. Com o acesso externo, tem que garantir que o seu nome seja o mesmo do nome que está no YouLife, para que a Anima não implique. Às vezes a Anima não implica, mas às vezes ela implica, dizendo que seu nome não tá faltando um sobrenome, então não é você. Às vezes ela não implica. Comigo, às vezes, não implicou, mas tem hora que ela dá aqueles coisinha, tá? Aqui são 2 horas de extensão, tá, gente? Hoje. A maioria das nossas lives são 2 horas, tá? Quando é debate, que a gente também vai promover, são 5, tá? Para quem participar. Para quem assistir, são 2. Mas para quem participa, são 5. Os veteranos também ajudam, mas alguém aqui levantou a mão a mais. Não vi quem foi. Cadê? O aplicativozinho ruim. Meu Deus, por que a gente não volta pro Zoom, meu pai? Cadê? Maurício? Maurício? Já mandei a dúvida por escrito. Eu vi que nós temos uma credencial virtual de aluno. Eu queria saber se é possível emitir ela também física. Desculpa, eu acho que cortou. Repete, por favor. Eu vi que nós temos uma credencial virtual de aluno. Eu queria saber se é possível também ser emitida física, né? Da forma física. O que você fala? O certificado? Não, a carteirinha de estudante, é isso que você está perguntando? Sim. Deixa eu falar. Eu entrei em 2022, eu tenho carteirinha física, mas aí depois como vai mudando você vai mudando as turmas, alguns colegas falaram que eles, pelo menos na São Judas, não estavam mais emitindo a carteirinha física, era só aquela que fica no celular mesmo. Agora não sei cada faculdade. Você precisa entrar em contato com a sua secretaria, tanto pelo YouLife, tem lá como acessar pela secretaria, você vai nos 3 pontinhos lá em cima e vai em outros serviços. Daí você vai em solicitações e vai solicitar uma reunião. O que acontece? Algumas faculdades têm, sim, física, algumas não têm. A IBMR, por exemplo, não tem. IBMR do Rio. A São Judas não tem. A UNP, ela tem, mas ela só tem para alguns tipos de aluno. E eu não sei qual é o critério que eles usam. Então, cada faculdade tem a sua. Tem o seu critério, tem a sua lógica de acesso e tal. Você precisa ter... Se a sua faculdade ainda tiver secretaria presencial, vá na presencial que resolve mais rápido. Se não, entra no YouLife e marca uma reunião em live, para que você possa conversar com o rapaz e ver se isso existe, tá? Porque, a priori, a orientação que a gente recebe em geral é que não existe. Só que tem faculdades que tem. Então, você tem que ver se a sua faculdade possui. Isso é específico de cada um. Bom, pessoal, de qualquer forma, nós tivemos aqui um total de 85 participantes, foi isso? Acho que foi. Não sei se foi, acho que é isso, não sei se agora. Foram 85 participantes, então, teoricamente, serão 85 certificados emitidos, tá bom? Eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença da Adriana, tá? Nos grupos, vocês vão ter a minha presença lá como administrador e a do Cauã. O meu DDD é 21, o do Cauã é 41. Então, são do Rio de Janeiro e do Curitiba, então de Curitiba. Qualquer dúvida com relação... Até tem outros mediadores também, tá? Então, se precisarem de outros, talvez, do seu estado, né? A maioria dos grupos tem do seu estado. A Adriana, ela é líder de eventos. O líder de integração responsável na São Judas é o Guilherme, tá? Então, vocês têm lá também o Guilherme, ele já se apresentou lá. Podem procurá-lo, ou procurem a Adriana também, que a Adriana é a veterana, ele também. Então, são ambos conhecedores de toda a estrutura. Eu só não sei se ele também é da Moca, porque são vários campos, né? E os grupos são de todo, tá? Não é dividido por campos. É São Judas geral. É IBMR geral, é o UNP geral, o UniFG, quem for, também a gente unificou,
Então, é um NFG de Pernambuco e da Bahia. Estão juntos, os campos estão juntos. Então, não tem divisão interna, tá bom? Vocês podem criar, lógico, né? É liberdade de vocês. Mas a gente cria dessa forma, tá bom? No mais, qualquer dúvida que tiverem, podem mandar no grupo. A gente vai responder assim que possível. Às vezes a gente não responde no dia, mas a gente sempre salva a pergunta porque ela é importante, porque outras pessoas têm essa mesma dúvida. A dúvida que vocês têm, não se preocupem em fazer, porque com certeza alguém já fez. Eu estou no Endireitando há 5 anos, desde que eu entrei na graduação. Eu vi de tudo. Fui membro de integração, virei líder de integração, virei líder de integração em eventos, virei líder geral. Então, eu estou acostumado com todas as dúvidas que podem surgir da faculdade. Então, não se acanhem em perguntar. Podem perguntar, pode ser a coisa mais idiota do mundo. Sei lá, a minha faculdade não me deu a carteirinha de passe livre. Isso não é responsabilidade minha, mas eu sei como resolver. Então, isso são coisas que a gente acaba aprendendo porque as dúvidas são recorrentes. Então, não tenham medo da dúvida. Se vocês tiverem dificuldade, tá bom? Vamos supor, poxa, manda lá no grupo. O grupo tal, marca o administrador e fala, olha, eu estou com dúvida na matéria tal. Vocês podem fazer uma palestra sobre essa matéria? Eu, a Adriana e o próprio membro daquele grupo, com certeza, que a maioria que é veterano já pegou essa matéria. E se não pegou, tá pegando. Porque a maioria aqui, eu sou do 9º, então vou me formar esse ano ainda. A Adriana é do 7º, se forma ano que vem. O Guilherme também é do 7º, se forma ano que vem. O Cauã é do 8º, então ele também se forma no meio do ano que vem. Então a maioria já passou pelas matérias que vocês passaram. Então as matérias que vocês estão com dificuldade, a gente já teve, tá? Então, se vocês tiverem ainda tem dúvida, porque sempre vem coisa nova, sempre tem novidade, a gente ainda é cheio de dúvida. A gente tem coisa que a gente acaba desenvolvendo dúvida depois de saber a resposta, que é o pior de tudo. A resposta acaba trazendo outras dúvidas, e é assim que nós crescemos, e é maravilhoso. Quero agradecer também, muito obrigada por todos que estão conosco até agora, e os que já saíram também. As participações foram maravilhosas. A gente vai se encontrar bastante esse ano nas nossas lives. Quem for da Moca, pela